Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Eu estou recebendo agora o empresário George Pinheiro, que é presidente da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil e que agora também passa a fazer parte do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Governo Federal. Ele que é um dos 80 integrantes desse conselho, que é uma ferramenta de diálogo do governo com a sociedade. Portanto, é motivo de orgulho para nós acreanos tê-lo como representante nosso lá junto ao governo. Jorge, seja bem-vindo. Boa noite. Sem dúvida, eu que agradeço mais uma vez estar aqui conversando um pouco com os nossos telespectadores do Acre e dizer que é muito importante esta indicação para nós como cidadão acreano, como empresário e como representante, presidente da maior entidade das associações comerciais do Brasil, a entidade mais antiga das Américas. Nós temos 215 anos e estamos agora participando do famoso Conselhão. O presidente Temer reativou este Conselhão e na próxima segunda-feira nós vamos ter a primeira reunião. Em seguida, teremos um almoço privado com o presidente da República e discutiremos o momento brasileiro. Isso com certeza é muito importante para nós. Como presidente da Confederação, como integrante do Conselho, como é que você vê o Brasil, as prioridades para o país? Se o Conselho tiver que sugerir algo ao presidente, o que será? Sem dúvida que nós teremos muitas oportunidades de discutir os assuntos principais do país e principalmente as reformas que são necessárias fazer. A reforma política, a reforma econômica, a reforma previdenciária, mas esse Conselho ele tem representantes de todos os setores da sociedade, além de empresários, intelectuais, artistas, professores, políticos, e é importante porque é um diálogo aberto com o presidente da República. Sim. Durante todo o dia, na próxima segunda-feira, nós estaremos juntos, é a primeira reunião deste Conselho, e com certeza teremos a oportunidade de discutir, de formar grupos dentro desse Conselho para discutir o país, para discutir o futuro. E eu não tenho dúvida que isso é importante não só para a nossa entidade, mas principalmente para o Estado do Acre, que muito me orgulha representá-lo. E você como empresário, como é que vê essas primeiras medidas do governo, a questão das reformas, a PEC dos gastos, enfim, com avaliação? Sem dúvida, nós desde o primeiro momento apoiamos o presidente Temer nas medidas que são necessárias para que nós possamos retomar o desenvolvimento do país e principalmente essa PEC que o Brasil precisa apoiar, porque nós temos que ter um limite de gastos. O país é como uma empresa, o país é como a nossa casa. Nós não podemos gastar mais do que o que nós ganhamos. Esse é o resultado de tudo isso que nós estamos discutindo, que nós estamos vendo no país. Esse é o resultado de onde nós chegamos. Nós podemos ter, meu companheiro, até o final desse ano, se o governo já não tivesse tomado, o governo federal não tivesse tomado as medidas necessárias, pelo menos 17 estados brasileiros não conseguiriam pagar sua folha de pagamento e principalmente os aposentados. Não é só o Rio de Janeiro, não é só o Rio Grande do Sul, não é só o estado de Minas Gerais. Nós temos muitos estados brasileiros em situação complicada economicamente. E isso é resultado de gastar mais do que o que se arrecada. Verdade. Agora, nesse contexto todo, como é que você vê a situação do Acre, que, de certo modo, sofre as influências do cenário nacional, mas que tem as suas particularidades? Sem dúvida, nós temos algumas vantagens aqui no Acre. Primeiro, o Estado ainda tem a sua economia muito voltada para a economia do país. Significa dizer que nós vivemos quase que em função dos repasses do governo federal, dos financiamentos que o Estado consegue fazer, e o governador tem até hoje conseguido pagar em dia os seus funcionários, os aposentados do Acre. Mas nós estamos vendo, e o governador tem dado essas declarações, das dificuldades que é administrar o Estado com a recessão que o país está passando. Eu não tenho dúvida de que o governador vai pagar o 13º, vai pagar a folha, como tem pago até esse mês. E que com esses repasses que o governo federal está fazendo, inclusive nós temos informações de que o governo
deve ter também na próxima semana uma medida que vai ser muito importante para o Acre, que é repassar também os recursos que o governo conseguiu captar com essa medida nova dos juros e da correção dos impostos que ele recebeu nos últimos meses. E isso vai fazer com que nós tenhamos, o Acre tenha, um repasse ainda maior para que consiga sanar principalmente os débitos com os fornecedores. Pois é. E a economia do Acre, né? Porque o Acre tem buscado uma vocação econômica, um desenvolvimento e com algumas experiências exitosas em algumas áreas, mas digamos assim que o Acre ainda não tem uma identidade econômica. Na realidade, nós temos que entender que o nosso estado do Acre ele é privilegiado de alguma maneira. Temos um estado florestal, temos um estado que tem quase que 80% do seu território ainda preservado, mas em compensação nós não temos indústrias, nós não temos uma agricultura eficiente que consiga fazer com que o estado exporte os seus produtos. Nós estamos iniciando ainda um processo industrial tanto de produtos da agricultura quanto produtos da floresta, mas na realidade o estado ainda precisa fazer muito. E eu entendo que há uma concorrência entre os estados muito grande. As grandes empresas investem muito mais no centro-sul do Brasil, porque o consumidor está lá, a infraestrutura está lá e os estados oferecem a famosa guerra fiscal, onde as empresas se colocam, investem nesses estados porque têm benefícios fiscais. É esta reforma que precisa ser atacada e que nós temos que ter um projeto de desenvolvimento regional. O governo esqueceu um pouco disso, estou falando do governo federal. Sim. E nós precisamos retomar um projeto de desenvolvimento regional. E aí tem aí as demandas das reformas, né, que o Brasil chegou a esse momento, essa encruzilhada econômica e que muita coisa está sendo rediscutida. Seria a hora de mudar, né, do ponto de vista regional, favorecer essas regiões, como a região norte? Eu não tenho dúvida que é necessário. Eu tenho mandado o país inteiro. A mesma reclamação que nós temos no nosso estado do Acre, falando agora de região, nós temos a mesma reclamação também no Pará. Há menos de um mês atrás, eu fiz uma reunião no Nordeste, onde reunimos os 9 estados do Nordeste na cidade de Fortaleza, e a reclamação era um só, inclusive com a diretoria do Banco do Nordeste, de que existem poucos investimentos, que não tem infraestrutura, que o governo federal investe muito mais no centro-sul do Brasil, na região leste principalmente, que é Rio de Janeiro, São Paulo, Minas e o estado na região leste. Então, no sul, parece brincadeira, a reclamação é a mesma. Se você vai no Rio Grande do Sul, há 2 semanas atrás, nós fizemos uma reunião em Curitiba, reunindo os presidentes das federações do Rio Grande do Sul, do Paraná e de Santa Catarina, e também os 3 governadores. Durante um dia inteiro, há pouco mais de 15 dias atrás, nós fizemos essa reunião, onde o governador do Rio Grande do Sul foi lá e lamentou muito mais do que o governador Tião Viana. O governador de Santa Catarina, que é um estado desenvolvido, é o estado onde existe mais pequenas e médias empresas proporcionais no Brasil, onde existe uma diversidade da sua economia, também reclamando que não consegue pagar em dia os seus funcionários, que existe dezenas de greves e que é público. Do outro lado, na capital, onde nós estávamos, em Curitiba, o governador Beto Richa reclama todo dia. A arrecadação não cobre as necessidades do Estado, a produção não consegue suprir as necessidades que o Estado tem. Agora, tudo isso por quê? Primeiro porque os estados gastaram mais do que o que tinham. Vejamos, essa é a realidade. Não foi também uma falta de aperfeiçoamento na gestão? Porque a iniciativa privada tem muito a ensinar ao poder público do ponto de vista da gestão. Não está faltando isso também? Eu não tenho dúvida, é verdade. O problema todo é o que nós estamos conversando. Os cidadãos, nós, os empresários, as pessoas, elegem os seus mandatários e sabem cobrar durante as eleições, mas não sabem cobrar durante o período
em que o eleito ele está dirigindo, seja o município como prefeito, seja como vereador, seja o Estado, seja como deputados, ou seja o próprio governo federal. Então na realidade, o povo não acompanha isso. Não há essa transparência que se diz. É evidente, e eu não tenho dúvida de que o país, de que o Brasil está mudando, de que essa crise que nós estamos vivendo, que é a maior crise que se tem notícia do país, desde que existe democracia, desde que o país passou da monarquia para uma democracia, que nós estamos passando, mas que vai ser melhor quando nós sairmos dessa crise, eu não tenho dúvida. Primeiro por quê? Porque a população, o povo, as pessoas, hoje têm muito mais informações e eles estão muito mais atentos ao que acontece todo dia. Então, não tenha dúvida de que nós ainda vamos viver algum tempo, pelo menos os próximos 2 anos, até nós termos uma nova eleição, escolhermos os novos governantes dentro do que é previsto na Constituição. Eu não tenho dúvida de que nós vamos ter um eleitor ou um cidadão com muito mais consciência de cobrar como é que está a administração pública do que hoje. Conversei com o presidente da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, o empresário Jorge Pinheiro, que agora também integra o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Governo Federal, representando o Acre. Muito obrigado, Jorge, parabéns e sucesso lá nessa nova missão. Eu que agradeço e mais uma vez cumprimento a vocês pelo esse belíssimo trabalho de informação na nossa cidade de Rio Branco, aliás no estado todo, já que o programa passa em todo o estado. Muito obrigado. Um abraço, vamos fazer um intervalo, daqui a pouco o Gazeta Entrevista volta, continue com a gente.